Muitos de vocês ainda acham que o Jogan é apenas algum tipo de filler sem sentido do anime, algo que o Kishimoto simplesmente inventou de última hora para fazer o filho do Hokage se destacar. Você provavelmente acredita que o Kawaki é o vilão definitivo e que o Momoshiki é só um parasita esperando o momento certo para atacar. Mas e se eu te dissesse que o tempo todo você esteve olhando apenas para a decoração do palco sem perceber a peça de teatro de verdade? E se a única forma de salvar o mundo for destruir o próprio conceito de ser um shinobi? Hoje vamos revelar um mistério que os autores vêm escondendo atrás da cortina da onipotência. Vamos explicar por que o Byakugan nos capítulos recentes é na verdade uma sentença de morte e não um power-up, e como Boruto pretende enganar um deus literal vivendo dentro da própria cabeça. Como você consegue derrotar um deus quando ele consegue ver cada um dos seus pensamentos? Finalmente tivemos a confirmação do que todo mundo temia. As almas de Boruto e Momoshiki se tornaram uma só. Isso não é apenas uma relação de companheiros de quarto, como Naruto tinha com a Kurama. Isso é difusão em nível quântico. O Momoshiki vê tudo agora, cada dúvida, cada medo e cada um dos planos do Boruto. E é aí que o nosso herói faz uma jogada ousada. Ele oferece entregar seu corpo ao Momoshiki em troca de derrotar o Jura. À primeira vista isso parece completamente insano, certo? Mas existe um truque genial escondido aqui. Boruto consegue mentir para o Momoshiki, uma mentira direta é impossível. Isso significa que o Boruto precisa ser 100% sincero no desejo de abrir mão do próprio corpo. A minha teoria envolve uma separação entre pensamentos e intenções. Eu estou convencido de que o Momoshiki e Boruto não estão constantemente sincronizados em seus pensamentos. Acho que o Momoshiki apenas acessa o que precisa no banco de memórias. Boruto é um mestre da adaptação, um trapaceiro da nova geração. Quando ele diz ao Momoshiki, me ajude e o corpo é seu, ele não está mentindo naquele momento. Naquele exato segundo, sua mente está totalmente focada em uma coisa: destruir a ameaça que é o Jura. Ele está genuinamente disposto a fazer o que for preciso. O Momoshiki, ao ler esse impulso, vê apenas uma determinação pura, mas aqui está o segredo. Boruto não tem um arquivo na mente com um plano de traição, porque ele ainda não decidiu como vai fazer isso. Ele está confiando em seu eu do futuro e em seus amigos. É uma estratégia de ponto cego. Ele deixa a decisão final para o momento em que a batalha terminar. Como essa intenção final ainda não foi formada, o Momoshiki não consegue vê-la no fluxo geral da consciência. Isso não é simplesmente genial? Agora temos dois personagens na história que conseguem ver o futuro: Kashinkoji e Momoshiki. Com sua profecia divina, precisamos entender a diferença entre eles, para não nos perdermos no plot twist. Kashinkoji enxerga possibilidades, o poder dele é um Shinjutsu que analisa probabilidades do futuro. É como um supercomputador calculando milhões de resultados, mas a menor mudança no presente pode fazer toda a previsão desmoronar. Koji é o catalisador da mudança, e seu papel é encontrar aquele pequeno caminho em meio a uma floresta de fios mortais que leva à salvação. Momoshiki, por outro lado, está em um nível completamente diferente. As profecias dele são pontos fixos. Ele previu que Naruto não conseguiria passar seu poder adiante e perderia Kurama. Ele previu que os olhos azuis da Eida tirariam tudo. Isso não são probabilidades, isso é o destino existindo fora do tempo. Então, o que acontece se Boruto despertar o Byakugan do Momoshiki e também enxergar o futuro? Se o Koji vê uma Konoha destruída como um possível final, Boruto pode vê-la através do Byakugan como um fato inevitável, percebendo que o futuro é uma armadilha. E é exatamente aí que entra o terceiro poder, um poder que está acima do destino e acima da probabilidade. Isso nos leva à parte mais empolgante da minha teoria, porque o Boruto tem o Jogan no prólogo do capítulo 1 e não o Byakugan do Momoshiki. O Byakugan representa uma prisão genética, vamos ser sinceros. O Byakugan no corpo do Boruto é a marca do Momoshiki, é o símbolo do Momoshiki assumindo o controle, é o olho de um parasita. Quando vemos esse olho nos capítulos recentes, é um sinal de alerta. O Momoshiki está mostrando sua verdadeira natureza. Ele está muito perto de alcançar seu objetivo. O Jogan, por outro lado, é o poder inato do próprio Boruto. Sabemos que ele está ligado ao Shibai, o deus Otsutsuki, que ascendeu para outra dimensão. Se o Karma é a chave para o poder dos Otsutsukis, o Jogan é a planta do edifício inteiro.
O Jogan servirá como uma ferramenta de purificação. Boruto não vai matar o Momoshiki, porque eles são uma única entidade. A morte de um é a morte do outro. Em vez disso, ele usará o olho puro para literalmente reescrever os dados dentro do próprio corpo. Lembre-se do Kawaki. Ele perdeu o Ishiki, mas manteve seus poderes e o Karma. Boruto fará o mesmo, porém de forma muito mais elegante. O Jogan permitirá que ele apague a personalidade e a vontade do Momoshiki, deixando para trás apenas a energia Otsutsuki pura. Isso explica porque no futuro Boruto consegue usar o Karma perfeitamente e ainda continuar sendo ele mesmo. Ele expulsou o inquilino, mas ficou com as chaves do apartamento. Muitas pessoas fazem paralelos entre Naruto e Boruto, e isso faz sentido. Naruto e Sasuke encontraram Hagoromo em seu subconsciente. Boruto, porém, está caminhando para um encontro em uma escala completamente diferente. Mesmo que o Momoshiki assuma o controle por um tempo, a consciência do Boruto não vai morrer. Ele vai descer ao abismo, para um espaço fora do tempo, e lá encontrará o resquício da vontade do Shibai. O Shibai não vai simplesmente entregar o novo poder ao Boruto. Isso seria fácil demais e soaria como um recurso barato de roteiro. Não, o Shibai vai ajudar Boruto a perceber que o Jogan é um fragmento de divindade que sempre esteve dentro dele desde o nascimento. Será um momento de autodescoberta. Shibai vai explicar que o Jogan enxerga a verdade, uma verdade que nem mesmo o Shinjutsu da onipotência consegue distorcer. Vamos olhar mais de perto o conflito entre o Jogan e as habilidades de Eida. É o confronto conceitual perfeito. A onipotência da Eida é um filtro da realidade. Ela forçou o mundo inteiro a acreditar em uma mentira. Os shinobis não apenas esqueceram a verdade, seus cérebros lutaram ativamente contra qualquer evidência contrária. É uma prisão informacional. Então, por que o Jogan é a solução? Já vimos no anime que o Jogan consegue identificar distorções no tempo e no chakra negativo. A onipotência também é uma distorção global. O Jogan simplesmente ignora esse filtro. Minha teoria é que Boruto vai usar o Jogan para mostrar a verdade às pessoas, de forma semelhante a uma dimensão de Genjutsu, não usando palavras em que ninguém acredita, mas projetando suas memórias diretamente na mente das pessoas, queimando literalmente as conexões falsas que a Eida criou. O Tonari não chamou esse olho de a luz que irá dissipar a escuridão à toa. A escuridão é o mundo vivendo em uma mentira. A luz é o retorno da realidade. Para entender o quão altas são as apostas, precisamos olhar para o inimigo que está bem diante de nós. Os Shinjus, as encarnações conscientes dos 10 caudas. Porque Jura, Hidari e os outros ganharam autoconsciência justamente agora. Minha teoria é que isso não é apenas uma falha aleatória na evolução da árvore, mas um resultado direto da difusão de almas que mencionamos antes. Se o Boruto está se fundindo com Momoshiki, então os 10 caudas ao consumir Shinobi está se fundindo com a essência fundamental deles. E aqui está o paralelo mais aterrorizante. Jura não é apenas um líder para os clones das árvores, ele é um reflexo distorcido da busca pelo sentido da vida. Perceba que o objetivo principal deles não é mais apenas devorar pessoas, Boruto ou Kawaki por um fruto de chakra, é conhecimento. Hidari é atraído pela Sarada porque a lealdade do Sasuke à filha está escrita em seu código. Mas isso não é amor, é fome por identidade, e é aqui que o Jogan do Boruto se torna mais do que apenas uma arma. Ele se torna a única ferramenta capaz de classificar a própria existência. Se o Byakugan enxerga o sistema circulatório de chakra, eu acredito que o Jogan enxerga a arquitetura da alma. Os Shinjus são cascas vazias que roubaram as plantas de outras pessoas. Eles tentam imitar a humanidade, mas continuam sendo parasitas. Boruto faz exatamente o oposto. Ele é Otsutsuki na carne, mas humano no espírito. O conflito com Jura é uma batalha entre o original e uma cópia defeituosa. Jura afirma que seu conhecimento e seus instintos o tornam um ser superior, mas Boruto sabe que a verdadeira força de um shinobi não está no chakra acumulado, e sim na capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando seus genes estão gritando para que você se renda. Vamos nos aprofundar mais no instinto Otsutsuki. Estamos acostumados a pensar nos 10 caudas apenas como uma ferramenta ou um animal de estimação dos deuses. Mas e se a evolução dos Shinjus em Blue Vortex for o próprio planeta tentando criar anticorpos contra os invasores? É irônico, não é? Para derrotar a natureza Otsutsuki estão sendo criadas entidades que copiam seus métodos, mas utilizam as memórias e a dor dos maiores shinobis. Isso transforma o campo de batalha em um pesadelo existencial. Quando Boruto olha para Hidari, ele não vê um monstro, ele vê um erro de código do seu mestre. E o Jogan permite que ele enxergue aquele fio fino que ainda conecta a alma do Sasuke àquele corpo de madeira. Estou convencido de que a missão de Boruto, no fim das contas, vai se resumir a uma separação cirúrgica.
Com o Jogan, ele não vai apenas destruir os Shinjuis, ele terá que extrair as almas engolidas sem danificá-las. Esse é um trabalho para um deus, não para um guerreiro. E o Momoshiki dentro dele vai rir o tempo todo, porque acredita que a compaixão do Boruto é sua maior fraqueza. Momoshiki vê os Shinjuis como um beco sem saída evolutivo. Boruto os vê como uma chance de salvar as pessoas que ama. Isso nos leva ao conceito do vazio. Se Shibai Otsutsuki alcançou a divindade ao destacar seu corpo físico, os Shinjuis estão tentando alcançá-la consumindo as identidades de outras pessoas. Esses são dois caminhos opostos. Boruto está bem no meio deles. Ele possui o corpo de um Otsutsuki e o potencial de Shibai, mas rejeita o vazio e escolhe as conexões. Esse é o paradoxo que nem Kashin Koji nem Momoshiki conseguem prever. Koji calcula probabilidades com base na lógica. Momoshiki enxerga o destino com base nas leis Otsutsukis. Nenhum dos dois leva em conta a irracionalidade do coração humano, capaz de reescrever o código da realidade simplesmente porque se recusa a desistir. Quando Boruto usa o Rasengan Zohiko, ele não está apenas usando chakra, ele está usando a rotação do próprio planeta, sua força vital. Isso mostra que ele já está começando a se sincronizar com o mundo em um nível além de qualquer shinobi comum. Ele está se tornando o sistema imunológico da Terra. Agora imagine o que acontece quando essa imunidade atinge o sistema de controle mundial construído por humanos e deuses ao longo de milhares de anos. Os Shinjuis são apenas a primeira onda, um sintoma da doença. O verdadeiro tumor é o ciclo de ódio e sede de poder, agora respaldado por tecnologia divina. Boruto é forçado a assumir o papel de vilão aos olhos do mundo para salvar o mundo de si mesmo. Essa é a forma suprema de sacrifício, indo até além mesmo do que Itachi Uchiha fez. Itachi sacrificou seu clã por sua vila. Boruto está sacrificando seu nome, sua família e a própria humanidade pela sobrevivência da espécie. O Jogan dele não é uma maldição nem um presente, é um fardo. É o olho que precisa assistir a morte da velha era para dar a uma nova era a chance de nascer. Mas será que ele consegue manter o equilíbrio quando suas próprias memórias começarem a parecer estranhas? Quando a linha entre eu sou Boruto e eu sou Otsutsuki finalmente desaparecer, a resposta estará na forma como ele interage com as pessoas ao seu redor. Repare como Boruto ficou estranhamente calmo nos capítulos recentes. Não é a calma de quem tem poder, é a calma de alguém que já viu o final da própria história e o aceitou. Ele não está mais fugindo do destino, está caminhando diretamente em sua direção, com a mão no pulso do universo. Quando a batalha final chegar, o Jogan não vai apenas se ativar, ele vai se tornar um espelho onde os inimigos de Boruto verão suas verdadeiras naturezas. Os Shinjuis verão seu vazio e Momoshiki verá sua derrota. O mundo shinobi não está desmoronando apenas por causa dos deuses, mas por causa das pessoas. Esse é um dos pontos mais fortes de Two Blue Vortex. Shikamaru está jogando um jogo extremamente perigoso agora. Ele é o Hokage, mesmo que temporariamente, mas depende do Daimyo e da Terra do Fogo. Se o governo descobrir que Shikamaru está secretamente trabalhando com um criminoso como Boruto, o financiamento de Konoha será cortado. A vila ficaria sem recursos, cercada por inimigos, enquanto a conspiração de Kawaki se forma dentro do próprio governo. É a tempestade perfeita. A destruição da vila que vemos no prólogo talvez não seja apenas resultado de uma batalha. Pode ser consequência de um colapso político e econômico total do sistema shinobi. Kawaki, com seu desejo radical de proteger Naruto, pode decidir que a era dos shinobis precisa acabar, justamente porque esse sistema é o que continua colocando a vida do sétimo em perigo. E não estamos falando apenas de Konoha, estamos falando do planeta inteiro. No primeiro capítulo de Boruto, Kawaki diz: "Vou te mandar para onde mandei o sétimo." Antes achávamos que isso era uma ameaça de morte, mas agora sabemos que Naruto está vivo na dimensão Daikokuten, onde o tempo não flui. Isso reforça a minha teoria sobre purificação. No futuro, Kawaki não está mais tentando matar Boruto para salvar o mundo do Momoshiki, porque o Momoshiki já não existe mais. Boruto já se purificou. O conflito do futuro é um choque entre duas filosofias. Kawaki quer selar tudo o que é perigoso, incluindo Boruto, em uma dimensão de bolso para criar uma paz eterna, porém estagnada. Boruto, como um verdadeiro shinobi, escolhe o caminho da luta e da liberdade, mesmo que ele seja cheio de dor. Olhando
plano para toda a jornada do Boruto. Isso é incrivelmente triste. Naruto lutou por reconhecimento, mas Boruto luta apenas para não ser esquecido, para impedir que sua identidade seja apagada por poderes divinos ou pela loucura coletiva. Acredito que Kashinkoji vai se sacrificar para dar ao Boruto a chance de despertar o Jogan. Sua morte será o gatilho, assim como a morte de Jiraiya foi para um Naruto. A estrela da mudança se apagará para que a estrela da esperança possa brilhar. Boruto se tornará um verdadeiro Otsutsuki, um ser com poder divino, mas com o coração de um humano e a vontade de um shinobi. Ele não vai apenas derrotar seus inimigos, ele vai reescrever as regras do universo, onde o destino deixa de ditar tudo. Mas e aí, o que é que você acha de tudo isso? Você acredita que o Boruto pode realmente se livrar da influência do Momoshiki ou eles estão destinados a coexistir para sempre? Comenta aí a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!